Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Quintela de Português. Vamos lá resolver o segundo simulado de português preparatório do CMF. Na questão, o poema lido tem a finalidade de... Então vamos voltar aqui para a leitura do poema, tá? Do Patativa. Acompanhe comigo então a leitura. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotando da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos, ok? Então esse poema do Patativa, que é nosso conterrâneo, né? Grande poeta, é lá do livro Espinho e Fulô, ok? Então, nessa questão, a gente tem que identificar a finalidade do texto, finalidade do poema. Opção A, contar uma história de vida. Vocês acham que durante a leitura do poema, ele está contando a história de vida dele? Né? Ou uma história de vida? Vamos deixar essa questão, esse item aí, em aguardo. Vamos para o segundo. Letra B. Criticar a vida das grandes cidades. Em algum momento, durante a leitura do texto, vocês identificaram se ele está criticando a vida, né, dessas grandes cidades? Não. Letra C. Destacar a importância na vida rural. Em algum momento, em algum verso, ele está destacando, né, a importância da vida rural? Não. Letra C. Letra D, na verdade. Informar sobre as condições de vida na serra. Ele está falando como é viver na serra. Quais são as condições de vida da serra? Também não. A letra E. Caracterizar a serra, onde o poeta passou a infância. Ele está caracterizando essa serra como é, qual é o ambiente? Também não. Então, voltamos para a letra A, onde ele diz, contar uma história de vida. E é isso que ele faz. A gente pode retornar no poema, aqui ao lado, acompanhem comigo. No primeiro verso do poema tem, cresci entre os campos belos. Então, esse verbo crescer na primeira pessoa, né, cresci, está identificando aí, né, a finalidade do texto, que é contar uma história de vida. Ok? Então, a opção nessa questão é o item A. Certo? Tranquilo? Até a próxima. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Quintela, de Português. Vamos lá para mais uma questão? Na questão, assinale o verso que apresenta a marca da primeira pessoa. Okay? Então, vamos aqui para o texto, tá? O poema do Patativa do Assaré, do livro Espinho e Fulô. Vamos identificar aí os trechos retirados desse poema para verificar qual desses trechos, né, compõe aí a marca de primeira pessoa, ok? Vamos lá para o primeiro item, letra A. Brotados da própria terra, né? Identificamos aí alguma marca de primeira pessoa? Não. Né? Se voltarmos para o texto, vamos verificar que no caso aí tem o pronome ele, que está escondido, está oculto, ok? A letra B, inspirados nos primores, também não tem marca de primeira pessoa. Letra C, nos campos com suas flores. Durante esse enunciado, esse trecho que foi tirado lá do poema, alguém identificou alguma marca de primeira pessoa? Também não. Letra D, que para mim são obras-primas. E nesse item D, a gente vai identificar aí o mim, né, que faz parte do pronome pessoal do caso reto, oblíquo, tá? Então, esse item, letra D, é o item correto. Tem a marca aí do mim, que é a primeira pessoa do discurso, ok? E a letra E também não é correta, porque diz dos poetas literatos. Então, aí também não há marca de primeira pessoa. Então, realmente, o item correto é a letra D, ok? Tranquilo? Até a próxima. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Natália Quintela, de Português. Vamos lá para mais uma questão? Na questão, identifica a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Então, vamos retornar aqui para o texto, né? O poema do Patativa do Assaré, para identificar tanto a rima das palavras quanto a classificação. O primeiro vai ser substantivo e o segundo um adjetivo, tá? No item A, nós verificamos palavras
a palavra belos e singelos. Voltando para o texto, vamos verificar que tem campos belos. Então, belos aí é um adjetivo, tá? E a outra palavra é singelos versus singelos. Tanto belos quanto singelos são dois adjetivos. E a questão não pede isso, tá? Então, esse item não é o correto. Letra B. Serra e terra. Serra e terra são dois substantivos. Também não pedimos isso, não queremos isso na questão. Letra C. Primores e flores. Todos os dois também são substantivos. Não é o que nós queremos. Letra D. Formatos e literatos. Então, a gente pode voltar para o texto, vamos verificar que formatos é sim um substantivo e literatos é um adjetivo que está acompanhando poetas literatos, pessoas que são da literatura, né? Estudiosos da literatura. Então, esse item, item D, é o item correto, tá? Vamos ver por que o E não é correto. Obras-primas e rimas. Tanto obras-primas quanto rimas são dois substantivos, tá? Então, além da classificação do formato, substantivo e literatos, que é um adjetivo, temos também a rima, né? Formatos literatos. Verificamos a rima aí pela finalização, atos, ok? Então, o item correto realmente é o item D. Tranquilo? Até a próxima. E aí, meus queridos, tudo bom? Eu sou a Natália Quintela, professora de português. Vamos lá para mais uma questão? Então, essa questão é sobre esse texto que está aqui, tá certo? Vocês podem dar uma pausa para fazer a leitura integral do texto e depois retornem para o vídeo para a resolução da questão, tá certo? Então, vamos lá. O texto em preto, branco e cinza tem o objetivo de... Então, ele quer saber qual é o objetivo do texto, tá certo? Você que leu, vai agora analisar os itens comigo. Letra A. Informar sobre um acontecimento inédito. É isso que o texto está passando? Ele está informando algum acontecimento que não foi ainda divulgado? Ele é inédito? Não, essa opção não é a correta. Letra B. Noticiar um fato envolvendo uma menina. É uma notícia, gênero textual? Está informando sobre um fato de uma menina? Também não. Letra C. Ensinar as crianças a colorirem o seu mundo. É isso que o texto tem como objetivo? Ensinar as crianças? Em algum momento ele falou sobre isso? Também não. Letra D. Divulgar o livro A Menina que Perdeu as Cores. E é esse o objetivo do texto. Se você identificar, os dois primeiros parágrafos, ele está ali resumindo a história, não é isso? E lá no terceiro, ele vai finalizar até dando uma característica ao livro, uma opinião do jornalista que escreveu esse texto. Ele vai falar, nessa história singela, não é isso? E aí ele vai começar a divulgar o texto, tá certo? Então, o item correto é o item D. Vamos analisar o item E. Expor uma opinião sobre os dias sem graça da nossa vida. E aí, essa é a opinião? Esse é o objetivo do texto, expor a opinião? Não. Então, realmente, o item correto é divulgar o livro, tá bom? O livro A Menina que Perdeu as Cores, ok? Opção correta, letra D. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Até a próxima. E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Natália Quintela, de português. Vamos lá para mais uma questão? No texto, a autora nos conta a história do livro, A Menina que Perdeu as Cores. Assinale o item que apresenta palavras que exprimem ações da menina. Então, vamos identificar nos itens, né, quais estão expressando ali as ações da menina. Letra A. Ela se olhou no espelho e não viu mais cor nenhuma. Quem que olhou no espelho e não viu cor nenhuma? Não foi a menina? Isso, aqui referenciado pelo pronome pessoal do caso reto, ela. Não é isso? Então, de cara, já identificamos aí a resposta, letra A, certo? Vamos então analisar os outros itens para ver por que não estão corretos. Letra B. Mas até os pesadelos tinham cor. Quem fala esse trecho é o narrador, tá certo? Não é a menina.
Letra C. Tudo parecia ter perdido a graça. Também é outra passagem do narrador. Letra D. A menina correu, a mãe, na verdade, correu para levá-lo ao médico, né? A mãe. Então é uma ação, porém não da menina, uma ação da mãe. Não é isso que estão procurando, não é esse item. Letra E. Mas o doutor disse apenas para dormir e descansar. Uma ação, porém, feita pelo doutor. Então, realmente, o item correto é o item A. Ela se olhou no espelho e não viu mais cor nenhuma, tá certo? O ela aí como pronome pessoal do caso reto, referenciando a menina que já foi dita anteriormente no texto. Tranquilo? Até a próxima. E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Natália Quintela, professora de português. Vamos lá para mais uma questão? A autora do texto avalia o livro A Menina que Perdeu as Cores na passagem. Então, vamos identificar as passagens retiradas do texto, tá? Para identificar qual delas a autora está dando aí a sua avaliação, está avaliando o livro, certo? Vamos para o primeiro item, letra A. Mas até os pesadelos tinham cor. Esse é um trecho retirado do texto, porém aí faz parte do resumo do livro. Não é uma avaliação, não é esse item. Letra B. E poderia, dali para frente, colorir o mundo do seu próprio jeito. Mais uma vez, faz parte do resumo de apresentação do livro, do texto. Não é uma avaliação da autora. Letra C. Nessa história singela do livro, a menina que perdeu as cores, com belas ilustrações, né? E continua. Então, nesse item C, ela vai avaliar uma história singela do livro, né? Uma avaliação, opinião dela, uma história singela, né? Então, esse item é o item correto. Nas histórias singelas do livro, a menina que perdeu as cores, com belas ilustrações. Um outro momento de avaliação, né? A própria autora está usando aí mais um adjetivo para caracterizar uma história singela, com belas ilustrações. Item correto? Item C, ok? Vamos identificar então por que os outros não estão corretos. Letra D. Parece tudo triste, da cor das lágrimas, da cor do luto, da cor do vazio. Mais uma passagem também que está resumindo a história. Não há marcas aí de avaliação do autor. E o último item E. Ela não tinha mais medo. Uma outra passagem também que está resumindo a história. Não há marcas de avaliação do autor do texto. Tá certo? Então, o item correto realmente é o item C. Ok? Até a próxima. E aí, meus queridos, tranquilo? Eu sou Natália Quintela, professora de português. Vamos lá para mais uma questão? No trecho, os pesadelos são assim, como um dia de tempestade, carregado de cinza, branco e preto. A autora usou a palavra como para. Então, a gente vai identificar aí o como, que é uma preposição, qual é a ideia desse como dentro desse texto, tá? Desse trecho que foi retirado do texto. A letra A. Dar um exemplo, é essa a ideia do como? Não. B. Expressar um modo. Ela está fazendo aí a ideia de modo, referente a essa ligação dos dois períodos? Também não. Letra C. Indicar uma causa. Alguém identificou isso na leitura? Não. A letra D. Fazer uma comparação. Vamos lá voltar para o trecho. Os pesadelos são assim, como um dia de tempestade. Então, ficou claro aí a ideia de comparação dos pesadelos com os dias de tempestade. Então, é isso. A ideia de comparação. Letra D. Ok? Esse é o item correto. Vamos ver por que a E não é correto? Apresentar uma hipótese. É essa a ideia do como? Tem alguma hipótese a ser exposta aí no trecho? Também não. Então, realmente, o item correto é a letra D. Fazer uma comparação dos pesadelos com o dia de tempestade. Tranquilo? Até a próxima. E aí, meus amados alunos, tudo bem? Eu sou Natália Quintela, de português. Vamos lá resolver mais uma questão? No trecho.
e que os únicos que podem fazer ele ficar mais alegre e colorido somos nós mesmos, a autora faz referência a quem ou a quê. Então, eu convido vocês a voltar lá para o texto, tá? Na antepenúltima linha, para analisar qual é o termo que faz referência a esse ele, ok? Vamos lá. Então, você descobre que, às vezes, o mundo é assim mesmo, meio acinzentado, e que os únicos que podem fazer ele ficar mais alegre, quem é esse ele? O mundo. A gente acabou de identificar nessa passagem, tá? Então, voltamos lá para os itens, né? O mundo é o item C, faz referência à palavra mundo, ao mundo. Então, já eliminamos aí os demais itens. Ao dia, ao livro, ao sonho e ao pincel. Todos esses termos estão presentes no texto, porém, esse ele, nesse trecho, não faz referência a essas palavras, tá certo? Então, o item correto é a letra C. Tranquilo? Até a próxima. E aí, meus queridos, tranquilo? Eu sou Natália Quintela, professora de português. Vamos lá para mais uma questão? Observe as ideias apresentadas no último parágrafo do texto. Convido vocês a retornarem aqui para a leitura do texto, tá? No terceiro parágrafo. No trecho, a autora se dirige diretamente ao leitor, parecendo conversar com ele. As palavras que comprovam essa afirmativa são... Então, vamos analisar aí as palavras, né, e vamos identificar quais delas estão fazendo a referência entre o leitor e o autor e o leitor, tá certo? Letra A, história, ilustrações e mundo. Utilizar essas palavras no texto faz referência a você, leitor que está lendo o texto? Nenhuma delas. Item correto. Letra B, a gente, você e nós. A gente... né? E nós, o leitor, o autor do texto aí, está fazendo referência a nós. Eu que escrevi o texto, o autor, e você, leitor, que está lendo o texto. A gente e nós são sim, né? Está comprovando aí esse diálogo entre autor e leitor. E também o você, leitor, você que leu o texto, tá? Então, esse item é o item correto, letra B. Vamos verificar, então, por que os demais não estão corretos. Letra C, menina, lágrima e únicos, são palavras, né, que não estão fazendo referência a um diálogo entre o autor e o leitor, como também a letra D, cor, ele e colorido. A única aí é o ele, né, o pronome ele, porém não abre aí um diálogo entre os dois e também cor e colorido não entraria nessa classificação. A letra E, pincel, coragem e dia. São palavras isoladas que não estão fazendo aí, abrindo um diálogo entre o leitor e o autor do texto. Tá? Então, realmente, o item correto é a letra B. Ok? A gente, você e nós. Até a próxima. E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Natália Quintela, professora de português. Vamos lá para mais uma questão? A autora do texto apresenta ao leitor uma mensagem de otimismo no trecho. Vamos analisar quais dessas passagens do trecho está com a ideia positiva de otimismo, ok? Letra A. Ela se olhou no espelho e não viu mais cor nenhuma. Nesse trecho, é apenas, né, um trecho retirado do texto, não passa a ideia de otimismo, ok? Letra B. Só que outra transformação havia acontecido naquela noite. Ela não tinha mais medo. Esse trecho ele faz parte aí do resumo que a autora faz do texto. Não passa a ideia de otimismo. Letra C. Parece tudo triste, da cor das lágrimas, da cor do luto, da cor do vazio. O vazio tem cor? Né? Outro trecho também, não identificamos aí nenhuma palavra que dá essa ideia de positividade, de otimismo. A letra D, então você descobre que às vezes o mundo é assim mesmo, meio acinzentado. Esse trecho também foi retirado lá dos parágrafos iniciais do texto, né, como um resumo do texto, do que vai ser apresentado, e não com a ideia de otimismo, essa ideia de algo positivo. E o item último item, basta pegar o pincel da coragem e pintar o dia cinza. Então esse dia cinza é um dia feio, né, um dia ruim.
você vai pegar esse pincel da coragem e vai pintar da cor que você quiser. Nessa forma, né, essa passagem passa a ideia de otimismo, de positividade, ok? Então, realmente, o item correto, o item que passa essa mensagem de otimismo, é o último item, o item E. Ok? Até a próxima.